bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, hoje temos aqui o Doni e você pode participar desse debate mandando a sua pergunta, mandando a sua opinião para o 984849988 através do áudio. O tema de hoje é teológico, o tema de hoje vai tangenciar aí também a soteriologia, sobretudo a questão das figuras, tipo, antítipo de Cristo e tudo mais. E o tema é o bode emissário. Tem lá no livro de Levítico a figura de dois bodes. Um bode expiatório, é aquele que morre, e um bode emissário, ele é despedido e ele vai errante pelo deserto. E para a teologia adventista do sétimo dia, esse bode emissário representa Satanás. Para o cristão evangélico protestante normal, assim, fora do adventismo, né? Fora do adventismo, geralmente vai entender que esse bode representa Cristo. Esse bode aparece com nome na Bíblia, é Azazel. Não é que ele chamava-se Azazel, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a palavra hebraica Azazel ali é para ele, né? E o tema do debate é: o bode emissário representa Jesus, Cristo, é uma figura de Cristo, ou o bode emissário representa Satanás, é uma figura de Satanás? Para debater esse tema, temos aqui o pastor adventista Ezequiel Gomes, pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ali em Jundiaí, bacharel, mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, também conferencista, escritor, tem vários livros publicados. Pastor Ezequiel Gomes, mais uma vez, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, César, que honra estar aqui com você, debater esse tema desafiador, polêmico, muito interessante. Não é encrenque isso aí. Com certeza. E voltando aqui também a estar com meu amigo, irmão, pastor Juliano Fraga, é uma honra estar com você. Juliano sempre muito ocupado. O Juliano é outro nível, né? Bombando nas redes, exatamente, né? Estamos sabendo, mas a gente fica muito feliz com isso. E poder estar aqui com ele também. A gente já tinha marcado esse debate há um tempo atrás, aí a agenda não deu certo, etc. E graças a Deus, pela graça de Deus, estamos aqui. Parece, falando em agenda, você apareceu aqui esses dias para fazer o debate no dia errado. Eu acho que eu cometi o mesmo erro que alguns adventistas cometeram no passado. Um grande desapontamento. Na verdade, assim... Ele veio aqui... Foi ontem. Debater. Então, não é hoje, amado. O problema de 1844 se repete. Continua. E nem era 22 de outubro. Exatamente. Vamos lá. Com a gente aqui hoje, pastor Juliano Fraga, pastor na Assembleia de Deus do Belém, sede em Campinas, bacharel em teologia, grego, hebraico, pela Faculdade Bethesda, também pela Universidade Unicesumar, professor na Academia de Pregadores, cursos online, pregador itinerante e bateu 100 mil seguidores no YouTube esses dias. Bem-vindo, Fabiano. Desculpa, Juliano. Paz do Senhor, pastor César. Prazer estar aqui com o senhor novamente, também com o pastor Ezequiel Gomes. Um prazer novamente estarmos aqui debatendo. Show. Quem ganha é o ouvinte. E é um tema polêmico, mas relevante também para ser tratado hoje no campo da soteriologia. Tenho certeza que será uma bênção. E no desdobramento do programa, vários pontos, tanto para a questão do Azazel ser Cristo, Ezequiel defendendo que é Satanás. Com certeza o ouvinte que estará nos ouvindo vai tomar a sua posição e vai esclarecer muitas dúvidas. Obrigado, também. Deus abençoe. Amém. Bom, segundo o nosso sorteio já previamente feito aqui entre vocês e também vistoriado lá pela Anvisa, eu falo qualquer nome. Na verdade eu escolho a ordem, mas falo que houve um sorteio e tal, tudo mais. Então vamos começar aqui com o Ezequiel. Mas antes, deixa eu apresentar aqui dois irmãos que vieram assistir o debate aqui ao vivo, que se entraram em contato com a gente, falaram: a gente queria assistir um debate ao vivo. E é hoje. É o caso do Paulo Sérgio, da Assembleia de Deus do Brás. Chega aí, Paulo, por favor. Só aparece aqui. Aí, maravilha, maravilha. Eu fui pastor desse cara aqui faz quantos anos, hein? Uns 20 anos. Uns 20 anos atrás, é isso aí. Exatamente. E também o Paulo da Igreja Luz e Vida. Vem cá, Paulo. Então, se você chama Paulo e quer vir assistir, é hoje. É hoje o dia. Hoje é dia dos Paulos. Então, obrigado, querido. Deus abençoe. Maravilha. Então, se você chama Paulo e quer vir, dá tempo. Vamos lá. Ezequiel,
O bode emissário representa Jesus Cristo ou representa Satanás e por quê? Bom, essa pergunta já foi feita muitas vezes nos embates entre adventistas e não adventistas. E, inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já oficialmente respondeu esse assunto através do livro Questões sobre Doutrina, que é um dos maiores clássicos do Adventismo do Sétimo Dia. Na minha versão aqui em português, nós temos aqui da página 284 até a página 316 uma ampla explicação sobre a nossa visão a respeito do nome de Azazel, do ritual que envolve Azazel e de toda a figura que a gente entende ali no contexto do juízo investigativo, onde aquele ritual que acontecia em Levítico 16, quando se tirava sorte entre dois bodes, um para o Senhor, outro para Azazel, junto com outros teólogos não adventistas que também pensam como nós cremos que existe uma antítese entre o Senhor e Azazel. O Senhor é o ser pessoal, o Criador, o bem, o Deus justo, etc. E o Azazel seria o seu oposto, o demônio, o mal. Inclusive, um dos possíveis significados do nome Azazel é um demônio que habitava no deserto. Naturalmente, existem outras possíveis explicações para o nome. Inclusive, a própria tradução, o bode emissário, já é uma tradução do texto. Porque emissário já seria o português para Azazel. Exatamente, seria o bode enviado, alguma coisa do tipo assim. Então existe um pouco essa polêmica sobre a etimologia, mas acima de tudo a gente sim sustenta que o bode Azazel é figura de Satanás, ainda que daí isso cria um pouco de algumas polêmicas, o que tem a ver com expiação, isso tem que ver com Cristo, não tem que ver com Cristo, a gente vai poder se aprofundar hoje no debate. Ok, pastor Juliano Fraga, quem é o bode emissário na sua concepção e por quê? Olhando para o texto de Levítico 16, eu entendo que os dois bodes tratam de dois aspectos da redenção de Cristo. O primeiro bode é o sacrifício de Cristo, a sua morte, e o segundo bode, atrelado à redenção, não aponta para Azazel, mas sim para Cristo, mas aquele que leva sobre si os nossos pecados. Então o primeiro bode, ele fala sobre o sacrifício de Cristo, e o segundo bode, dentro deste sacrifício da expiação, o perdão de nossos pecados. Sabemos que a origem da ideia do bode emissário ser o demônio ou algo do tipo, nós temos em Enoque, um pseudoepígrafe, no seu capítulo de número 6, verso 7, capítulo de número 9, verso 6, capítulo de número 8, versos 1 e capítulo de número 10, versos 4. O Enoque vai chamar este não de Azazel, vai chamar de Azael. E para a alegria adventista, a tradição judaica abraçou a ideia de Enoque, entendendo que Azael era uma referência a Azazel. E sendo assim, os judeus abraçaram a ideia de que o bode emissário é Satanás e que por Enoque ele foi enviado e aprisionado no deserto entre as rochas. A expressão bode emissário, na Septuaginta, ou Azazel, na tradução é aquele que é enviado, mandado embora. Gesênio, um dos maiores hebraístas de todos os tempos, ele traduziu como afastador. Então nós não temos na etimologia da palavra nada que se refere a demônio. Nós temos, tanto na Septuaginta, nós temos tanto Gesênio ou outros tradutores, ninguém colocou na tradução um demônio. Este pensamento de ser um demônio está atrelado ao livro de Enoque, como eu citei, também ao judaísmo, e já no período medieval isso ganhou força, e até mesmo entre os árabes. Então, de forma bem sintética e lacônica aqui, eu entendo que os dois bodes apontam para dois aspectos representativos, apontando para o sacrifício de Cristo. O primeiro, a morte de Cristo. O segundo, o perdão de nossos pecados, aquele que leva sobre si os nossos pecados. Não consigo enxergar dentro desse sacrifício expiatório a figura de Satanás. Ok. Pastor Ezequiel. Bom, uma coisa importante de dizer é que uma das acusações que se fazem sobre a teologia adventista nesse ponto é que você criaria, assim, um problema no contexto do conceito da expiação. Porque ali você tem dois bodes, um faz a expiação mediante ali a sua morte, derramamento de sangue, e aí depois a Bíblia apresenta Azazel também envolvido num ritual de expiação.
Então, nesse contexto, muitos cristãos se preocupam com a visão adventista porque não conseguem fazer o link entre a expiação feita por Cristo e o que seria uma expiação feita por Satanás. Eu acho que esse é um dos principais problemas teológicos em função desta questão. Todavia, é importante entender uma coisa já de cara. Conforme a explicação do pastor Juliano avança, você percebe que ele coloca os dois bodes como símbolos de Cristo, e aí você acaba que também tem um certo problema também, porque é o seguinte... ele diz assim que o primeiro bode representa a morte de Cristo e o segundo, esse levar os pecados para o perdão. E os dois também são descritos como expiação. Então, vamos deixar claro aqui, Juliano. Existem dois sentidos de expiação. A expiação na cruz não é suficiente, ela não é única. Existe uma expiação posterior à expiação feita na cruz. Por que isso é importante de dizer? Que eu preciso que você deixe isso claro. Porque o expiatório morre primeiro. Isso, porque, por exemplo, vamos dizer, os dois representam Cristo. Então você tem a morte de Cristo como expiação. Mas o que é uma expiação depois da morte de Cristo? Explica pra gente, pra ficar claro, onde que você difere da nossa visão, e aí depois eu posso aprofundar sobre a figura do diabo. Bom, vamos lá. É o texto. Aí eu não consigo enxergar de outra forma além do que está no texto. Tranquilo. Para mim. Versículo 5. Capítulo 16 de Levítico. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação. O texto está dizendo que os 2 bodes é para um ritual de expiação. Ainda que um é morto e o outro é lançado vivo, nós entendemos que os dois tratam de uma mesma expiação. Certo. Não consigo enxergar 2 expiações. 2 ou 3. Ou mais. Que, na verdade, esse ponto de vista não é defendido por mim. Certo. 2 tipos de expiações são defendidos provavelmente pelo irmão. Perfeito. Eu acredito que Na no verdade, desdobramento 3. E eu não consigo enxergar na Bíblia 2, 3 tipos de expiação. Certo. Expiação para mim é única. E os 2 bodes tratam de uma expiação. Porque no versículo de número 20 diz assim: havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ele está atrelado dentro da mesma expiação. Então, os 2 bodes tratam de uma mesma expiação. Porém, o primeiro é morto, como sacrifício de Cristo. O segundo, como Cristo ressurreto, que leva sobre si os nossos pecados. Isso faz parte da expiação. Perfeito, legal. Então, outro ponto, só para... Fica à vontade. A ideia de uma única expiação, sim. Para nós, na cruz do Calvário, está consumado. Não precisa pular para 1844 para continuar. Então, essa dúvida não é minha. Para nós... foi encerrado na cruz. O sacrifício, a expiação é única. Perfeito, legal. Então, assim, o que é importante dizer? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra 3 diferentes momentos do que acontecia no santuário terrestre, que são coisas distintas e que também simbolizam a expiação. Então, por exemplo, quando você vai para o livro de Levítico, você vê lá que os sacrifícios de animais eles eram descritos como expiação. Então você tem isso, inclusive, no livro de Levítico inteiro. Por exemplo, capítulo 4, você tem ali, por exemplo, o verso 26. Toda a gordura da oferta queima lá sobre o altar como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado e lhe será perdoado. Então os sacrifícios de animais no santuário terrestre, eles eram explicados como expiação. Todavia, além disso... você tem, por exemplo, em textos como Levítico capítulo 6, verso 30, 8, verso 15, etc. Um outro conceito de expiação. Vamos dar uma olhada aqui, capítulo 6, verso 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário. Então, o que é esse outro sentido? Além do sacrifício do animal em si consistir em expiação, o levar o sangue daquele animal sacrificado para dentro do santuário também tinha por objetivo a realização de expiação. Então, a expiação não se limitava ao sacrifício do animal, mas pegar o sangue dele lá, colocar no chifre do altar, aspergir sobre o véu, etc. Tudo isso é descrito também como expiação. E em Levítico 16, você tem aí o dia da expiação, que para nós é iluminado no texto de Números capítulo 25. E aí eu vou só me permitir ler coisa rapidinho aqui, o Juliano já pode comentar, tá? Tu vai ler o versículo 13. Exatamente. Ali no capítulo 25 de Números, no versículo 13, você tem o quê? A morte de um infiel
que no caso era um israelita que estava cometendo pecado diante da congregação, trazendo a midianita para transar lá na tenda, etc. Sim. e tal. E quando Finéias mata esse homem, que chamava Zinri, a Bíblia diz assim, que ele faz expiação. Nesse sentido, a expiação ela é um juízo. Ela é uma condenação. Ela é uma destruição daquele que é um pecador incorrigível no meio do povo de Deus. Em função disso, nós entendemos que, em Levítico 16, existe uma diferenciação entre o bode para o Senhor e o bode para Azazel. Azazel, o significado dele é sim, possivelmente um demônio, como nome próprio. Mas com base em quê? Com base na etimologia da palavra. Existe essa discussão. Não tem essa Não, tradução. na etimologia não. Não, sim, existe. Pode Não ser tem. com base numa teologia, num Não. entendimento. Mas etimologicamente, Azazel não tem nada a ver com demônio. Claro que tem. O Azazel é um nome próprio, um nome de um demônio que habitava no deserto. Só um minutinho. Com todo respeito, pastor Ezequiel. Na etimologia da palavra, Azazel, esse es que aparece aí, é bode. Azel é aquele que é enviado, mandado embora. Não tem como... Claro que tem Não tem como lutar contra Não. o significado da palavra em hebraico. Não significa demônio. Estou dizendo que Enoque, capítulo de número 6, verso 7, 8, versos 1, 9, verso 6, capítulo 10, versos 4, aparece Azael, e ele entendeu que Azael é um demônio, e não tem nada a ver com a etimologia da palavra. O judaísmo abraçou essa ideia de que esse Azael, porventura, poderia ser o Azazel e ser um demônio. Agora, vamos lá. Pensar que ele é um demônio, ou entender que é, isso não significa que a palavra em sua etimologia, ela significa demônio. Aí você está cometendo um equívoco. Não, porque assim, Mas a questão assim, não é... Eu não estou se falando você que a falar palavra assim, ó, significa demônio. Eu estou dizendo que ela é um nome próprio atribuído a um demônio que habitava no Ah, deserto. é que isso. não, é que agora há Sim, pouco você sim, disse sim, que sim. a Tudo bem. etimologia, Mas é a etimologia da palavra. Azazel É exatamente isso. significa um demônio. Aí, aí você teria que fazer essa exegese. Não, perfeito. Mas o fato é, a etimologia da palavra é um nome próprio Sim. que é atribuído Agora, a um onde demônio. está esse nome de demônio na Bíblia? Oi? Aonde está esse nome? Em Levítico 16. Ah, ali você entendeu então. E, Legal. exatamente, Tá, tá. é o próprio termo, Tá, é o entendi. nome próprio, entendeu? Então, o que acontece? Mas o mais importante é, em Números 25, você tem um conceito de expiação que é a destruição daquele que é rebelde no meio de Israel. Então isso aqui não é um tipo da expiação de Cristo. Isso aqui é um tipo de uma outra expiação, da destruição daquele que é rebelde no meio do povo. Em função disso, a gente entende que no ritual do santuário terrestre estavam contidas as figuras e sombras do que aconteceria em um contexto cósmico e celestial. A Jesus Cristo é o bode para o Senhor que derrama o seu sangue e faz o perdão dos pecados. O verso 20 que você leu de Levítico 16 diz: terminada a expiação, fará chegar o bode vivo. E aí o bode vivo, ele é condenado, enviado para o deserto, inclusive numa imagem parecida com Apocalipse capítulo 20, onde Satanás é preso lá no deserto, na terra desolada, na nossa percepção, etc. Então, dentro da nossa ideia, Satanás é que vai sofrer essa expiação. Por quê? Porque ele será condenado como Zinri foi condenado como um pecador no meio do povo de Israel. Ok. Bom, são muitas coisas, né? Muitas coisas, claro. Vamos por parte. Sobre os 3 tipos de expiação, eu vou falar daqui a pouco. Quando o irmão cita sobre animais que eram mortos para expiação, todos esses animais, eles apontavam para Cristo. Sem dúvida. Tá? Então é uma única expiação, Sim. ao meu ver. Eis ali o carneiro com Isaac apontava para Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos carneiro, temos cordeiro, temos o bode, Boi. também temos a ovelha muda, também aponta para Cristo. Novilho. Sim, tudo. Todos os animais, sacrifício de Cristo. Inclusive, até 2 pombas. Sim, Só que as 2 pombas, o adventismo não trabalha com a outra que é solta. sim. Somente com o bode. Mas é paralelo. Todos apontam para Cristo. Mas aí o autor aos Hebreus, ele encerra essa ideia da expiação em Cristo. Não cabe aqui Satanás. Em nenhum texto do Novo Testamento nós temos Satanás fazendo parte da expiação. Daqui a pouco eu vou entrar nos textos que não falam nada de expiação de Satanás. Daqui a pouco eu vou entrar no texto. Diz assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Hebreus capítulo 10, verso 6. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a sua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos, oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, as quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis
que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tiro o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. A expiação se dá no corpo de Jesus Cristo. E no versículo 5 diz: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me preparaste. Ou seja, todos os animais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Perfeito. Nenhum deles aponta para Satanás. E por quê? Porque no Novo Testamento nós não temos um único versículo que trabalha com a ideia de que Satanás faz parte da expiação. O texto de Números 25, versos 13, não tem nada a ver esse texto com a ideia de Satanás levando sobre si os pecados, até porque quem leva sobre si os pecados é Cristo, na Bíblia, e não Satanás. E o texto de Números 25, versos 13, havia uma prostituição, alguém da tribo de Simeão, Zinri, ele tem relações com uma midianita e o Finéias ultrapassa com a sua lança. Sim. O Finéias, que aí ultrapassou o mesmo com a lança, ele vai ter um ofício sacerdotal. Uhum. E esse Finéias, quando diz fez sacrifício ou fez ali a expiação, não, ele não fez a expiação porque ele matou aquele rapaz. A expiação se dá porque depois fizeram expiação pelos pecados do povo. Então isso aí é uma inferência para pegar esse texto, forçá-lo para colocar algo que a Bíblia não diz no Novo Testamento, que é a ideia de Satanás tendo sobre si os pecados da humanidade. Outro ponto, não existe esse lugar que Satanás vai, que é um lugar deserto, remoto, onde os adventistas alegam, com base nos escritos de Ellen White. Não tem isso na Bíblia. E aí você precisava mostrar um texto no Novo Testamento que mostra Satanás fazendo expiação, e aonde que Cristo vem na segunda vinda e lança pecado sobre Satanás. E que lugar é esse na Bíblia que Satanás vai fugir e os pecados serão lançados sobre ele? Não tem esse texto. Se o irmão me apresentar o texto, eu acredito que vai ficar mais fácil para o debate, com base em texto bíblico. Okay. Tá, então vamos lá. Você apela para o livro de Hebreus para fazer essa discussão, e é exatamente o livro de Hebreus que fundamenta a nossa visão. O que diz lá o capítulo 8? Os que ministravam lá no santuário terrestre faziam isso em figura e sombra das coisas celestiais. Então, o que acontece? Lá no santuário terrestre eram mortos os animais, isso era uma figura e sombra do sacrifício daquele que tem origem celestial, que é o próprio Cristo. Ninguém discute isso. Ocorre que o sangue dos animais era trazido para dentro do santuário e aquilo também é descrito em termos de expiação. Por isso, inclusive, nós adventistas cremos que o que Cristo faz ao aplicar os benefícios do sangue que correu na cruz no santuário celestial também é descrito como expiação. Por exemplo, quando você recebe o perdão dos seus pecados hoje, você recebe uma expiação dos seus pecados. Não é porque Cristo ainda não morreu, o sacrifício dele não é suficiente, é porque o que ele fez lá na cruz agora é aplicado para você hoje. Entretanto, a expiação, ela tem que ver com a eliminação do pecado. Vamos trabalhar com a seguinte ideia: se o pecado nunca deixasse de existir, a expiação nunca chegaria ao seu fim. Ela nunca teria o seu objetivo completado. Então, o que acontece? A expiação, ela demanda esta parte de juízo, onde o pecado é eliminado. E quando você coloca o texto de Números 25, você fala assim, que não foi a morte de Zinri que fez a expiação, mas foi como se ele era um sacerdote, o Finéias, e que depois ele vai fazer sacrifícios, etc. e tal. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ao matar aquele homem, ele fez expiação. Essa é a conclusão do texto. Então o que acontece? Ao eliminar o pecador incorrigível do meio do povo, se faz expiação. Qual que é a ideia do adventismo em relação a Satanás? A ideia é que Satanás, ele cumpre esta função em Apocalipse capítulo 20. O que acontece? Dentro da nossa visão do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse ele é construído com base no ritual levítico. Então, Apocalipse 1 fala que Jesus nos libertou pelo seu sangue. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ali é o início do sacrifício levítico. Então Jesus, ele cumpre o sacrifício levítico. Imediatamente, Jesus aparece no meio dos candeeiros entre as 7 igrejas, ele está no lugar santo do santuário celestial. No capítulo 11 do livro de Apocalipse, Jesus aparece, aliás, a Arca da Aliança aparece, onde houve vozes, relâmpagos, trovões, lá em Apocalipse 11, verso 18, ou verso 19, se eu não me engano. E aí começa-se o dia da expiação celestial. E Apocalipse 20 é quando Satanás é preso lá na terra desolada, na nossa percepção, é aquilo que quer dizer, no abismo. A gente lê o abismo como uma terra desolada, como se fosse o paralelo. Então, mas baseado em quê? Porque abismo, o termo grego abissos ali,
É porque assim, não tem a ver com por exemplo, uma terra abandonada. É que a gente pensa assim, olha, que quando lá o Gênesis diz e havia trevas sobre a face do abismo, a gente entende que ali era uma referência à terra ainda não plenamente formada e criada nos dias da criação. Então a gente crê que Satanás ficará preso no abismo, quer dizer que ele ficará preso na terra, só que é uma terra desolada, porque quando Jesus vem, ele leva os salvos ao céu e os perdidos ficam mortos na terra, porque a gente tem uma visão do milênio celestial e não do milênio terrestre. Então a gente entende a terra como esse abismo em Apocalipse 20, que seria paralela ao deserto em Levítico 16. Pastor Juliano. Bom, vamos lá. Em Apocalipse 11, não começa nenhum tipo de expiação. Não tem um texto lá que começa a expiação. Em Apocalipse 11 não tem. A expiação é na cruz, pela humanidade. Está consumado, encerrado. Outro ponto é que quando o anjo desce do céu e amarra Satanás por 1000 anos, amarrar Satanás por 1000 anos... Não diz o texto que colocou sobre ele pecado. E também quando Satanás é solto depois de 1000 anos, há uma batalha de Gog e Magog e Satanás é lançado no Guiena. Também não tem nenhum texto lá dizendo que os pecados foram colocados sobre Satanás. Não vou entrar na questão de milênio no céu, até porque vai fugir do assunto. Mas ele vai reger com vara de ferro as nações. Isso é no céu? Estranho. Mas tudo bem, vamos voltar para a ideia da expiação. Bom, sobre as teorias da expiação que nós tivemos na história da igreja, nós tínhamos a teoria do resgate, que foi rechaçada, era de Orígenes, que nós tínhamos uma conta a ser paga para Satanás e a exigência era sangue. Depois nós vamos ter um outro tipo de expiação governamental, por Hugo Grossio, também foi rechaçada essa ideia. Vamos ter uma outra ideia de expiação, e essa expiação, uma ideia de modelo moral, serviu de exemplo, mas Anselmo ele vai trazer uma ideia melhor sobre a ideia da expiação, que nem é a ideia da substituição penal. Esse exemplo moral era defendido até por Pelágio. De todos esses tipos de expiação, a ideia é: quem pecou contra Deus foi Adão. Toda a humanidade está em Adão. Quando Adão cai, todos nós caímos. A ideia de Anselmo é: precisa satisfazer a vontade de Deus. Um Deus santo foi ofendido. O ofensor, a sua natureza era humana. Para satisfazer a exigência e a justiça desse Deus santo, precisa Deus se fazer carne. Quando Cristo se faz carne, ele atende à exigência, a satisfação de um Deus santo, ela é atendida. Satanás não pode fazer parte da expiação, porque Satanás, primeiro, ele não preenche o requisito de natureza santa, não. A natureza daquele que pecou é humana, Satanás não tem uma natureza humana. Então, dentro da expiação, Satanás não preenche nenhum requisito. Quando vamos para o Novo Testamento, sobre a ideia de expiação, que é ilasmos, nós temos 2 textos que trabalham com a ideia de expiação no Novo Testamento, com a expressão ilasmos no grego. São estes textos: 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 2. E depois 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 10. O primeiro texto de João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 2, vai dizer que Cristo, ele é aquele que expiou os nossos pecados. E não somente os nossos, mas de toda a humanidade. Perfeito. No capítulo 4, versos 10 da mesma epístola, vai dizer que Deus enviou o seu Filho para expiar os nossos pecados. Depois vai aparecer uma outra palavra, que é ilasterion. Essa palavra, ela também tem o sentido de ideia de propiciatório e tal. Hebreus capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 3, versos 25. E uma terceira palavra que é ilaskomai, que é uma ideia de satisfazer a exigência de Deus, a sua justiça, em um sacrifício perfeito. Lucas 18, versos 13. E nós temos um outro texto que é Hebreus capítulo 2, versos 17. Todos esses textos que abordam a ideia de expiação, e nenhum deles tem a figura de Satanás. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que dá luz à ideia de que Satanás era o Azazel, que Satanás tem parte na expiação. E por mais que o Adventismo queira negar, se o bode Azazel for uma figura de Satanás, Satanás, mesmo que vocês não queiram admitir, não tem como. Ele se torna um corredentor da nossa salvação. Ele faz parte, ele contribuiu para a nossa salvação. Em nenhum texto bíblico isso aparece. Bom, eu tenho que fazer uma virada aqui. Eu comecei esse bloco com Ezequiel, estou terminando com Juliano, e a gente volta com Ezequiel daqui a pouquinho. Fica com a gente volta já. Vai.
Ezequiel, volto com você, meu amigo. Fala Vamos aí. lá. Juliano, eu tenho muito respeito por você. E assim, o que eu vou dizer aqui não é pessoal, mas eu acho assim muito, muito triste, terrível, que as pessoas imaginem ou tenham implicação que o adventismo crê que Satanás é um corredentor. Naturalmente eu entendo a sua lógica, tá? Tudo bem. Mas é assim, me dá um tempinho aí pra explicar. Na nossa visão, Satanás é o autor do pecado. O pecado nasce com ele, não nasce com Deus. E nesse sentido, Satanás tem participação ativa e pessoal em todos os pecados que existem. Então, por exemplo, como você coloca, né? Por que Satanás não pode fazer expiação? Porque ele não é santo, ele não é homem, porque aí Adão que pecou, e aí Jesus se fez homem, um homem santo, e aí ele pode expiar o pecado. Legal, o seu raciocínio tá perfeito. O problema é que a gente começa um passo antes. A gente começa antes do homem pecar. A gente começa com o pecado, com Satanás fazendo o pecado, levando uma terça parte dos anjos e ele sendo o tentador da humanidade para a humanidade cair em pecado. Então, quando Adão e Eva comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que Adão e Eva estão fazendo é fazendo a vontade de Satanás e trazendo sobre a humanidade o pecado e a morte. Jesus Cristo, ele expia a culpa da humanidade em relação ao pecado, não a culpa de Satanás. Como se houvesse um sinergismo entre Satanás e a humanidade na experiência do pecado. Então, toda vez que um ser humano mente, rouba, mata, ou transgride o sábado, ou enfim, idolatra, faz qualquer coisa que a lei de Deus diz para não fazer, o ser humano é culpado e o Satanás é culpado porque é o seu tentador, porque é a questão como um todo. Então, o que acontece? Na nossa visão, realmente o Novo Testamento ele coloca muito mais ênfase na expiação realizada na cruz por Cristo do que em desdobramentos posteriores. Mas os desdobramentos posteriores não estão isentos. Sempre que, por exemplo, o Novo Testamento fala que nós somos perdoados dos nossos pecados hoje pelo sangue de Cristo, é uma forma de expiação que é o quê? A manipulação do sangue de Cristo no santuário celestial, que seria a contraparte celestial do que acontecia no santuário terrestre, onde o sangue do animal era aspergido lá sobre os móveis do santuário. Só que ainda resta essa última fase da expiação. E essa fase da expiação não é Satanás completando o que Cristo não fez, não é Satanás sendo o corredentor ou o verdadeiro redentor, porque no final das contas, assim, se Jesus fez o que ele fez na cruz e não resolveu o problema, uma hora que Satanás fizer alguma coisa, daí vai resolver, Satanás não seria só o corredentor, seria o verdadeiro salvador. Mas não é o que a gente crê. O que a gente crê é que Satanás será destruído em função da sua culpa, em função do seu pecado, em função daquilo que ele fez na humanidade. Então, quando a gente entende que o sacerdote pegava lá o bode Azazel e colocava os pecados sobre ele, etc e tal, nós entendemos que essa é uma imagem de Satanás levando aquilo que é dele para ter o destino que ele merece. O salário do pecado é a morte. Então, quem levou sobre si os nossos pecados, ao seu ver, é Satanás. Não, Jesus Cristo leva sobre si os pecados da humanidade, mas Satanás precisa levar a sua culpa, não a culpa do ser humano, na realidade do pecado. Pastor, entende? Então ele tem que ser destruído só pra entender, em função disso. O que é expiação para você? A expiação é cobrir os pecados, eliminar os pecados. Satanás fez expiação? Sim, Satanás vai fazer expiação, ele vai participar do ritual da eliminação dos pecados. Então ele cobre pecado? Oi? Não, ele elimina. A destruição dele é a destruição do pecado. Porque, entende? Eu fiz uma pergunta. Não, nós não cremos dessa expiação. Forma. Lembra? Eu vou repetir a pergunta. Nós tratamos com 3 níveis de expiação. Então, esses 3 níveis não tem na Bíblia. Não, eu discordo de você. Mas o ponto é, na nossa visão, o Satanás ele sofre a expiação como Zinri sofre a expiação na mão de Hophni. Sim, ele é destruído, isso é expiação. Na visão do Adventismo. Isso. O texto de Números 25, versos 13, não tem nada a ver com Satanás. Aí eu perguntei, o que é expiação? Vou perguntar de novo, o que é expiação? Expiação é cobrir o pecado, é manipular o sangue de Cristo e fazer o juízo final. Como manipular o sangue de Cristo? Porque é o que eu acabei de falar. No santuário terrestre existiam 3 níveis de expiação. O sacrifício do animal, a manipulação do sangue e o juízo final. Na manipulação do sangue, você só tem o texto de Levítico. Mas já é suficiente, né? Porque o texto de Hebreus diz que o que ele fazia lá em Levítico observa, era figura e sombra das coisas celestiais. Observa que o texto de Levítico, ele é obscuro. Não concordo.
E há uma teologia adventista em cima de um texto obscuro. Não concordo. Tá, no Novo Testamento você não tem texto. Claro que tem. O que acontecia em Levítico era figura e sombra das coisas celestiais. A manipulação do sangue do animal no santuário terrestre tem a sua contraparte o que Jesus faz ao derramar os benefícios daquilo que ele fez na cruz hoje. Se você recebe o perdão do seu pecado hoje, é expiação hoje. Não é porque Jesus está morrendo na cruz hoje. Porque o sangue dele está sendo aplicado em seu favor hoje. Ok. É o seguinte... Expiação na Bíblia, ela só tem um sentido. É reconciliar, aplacar a ira de Deus. Perdoar. Essa reconciliação só é feita por Cristo. No Novo Testamento nós temos inúmeros textos. Para os irmãos que estão nos assistindo, depois confira em casa, temos 1 João capítulo 2, versos 2, 1 João capítulo 4, versos 10, temos Hebreus capítulo 9, versos 5, Romanos 3, 25, nós temos Hebreus capítulo 2, versos 17 e temos Lucas 18, versos 13. Os irmãos depois podem parar, ler os textos. Todos relacionados a Cristo. Perdão, reconciliação, a ideia da expiação. No Novo Testamento. Aplacar a ira. Tem o sentido de também aplacar a ira. Satanás não pode fazer isso. Deixa eu só concluir agora. Legal, mas só uma pergunta. Em função do que Cristo fez na cruz, Deus deixou de estar irado com os pecados de Satanás? A ira está aplacada em relação a ele? Na verdade, nós não devíamos nada a Satanás. Não, tudo bem. A ira de Deus era sobre nós. Deve. Cristo foi em nosso lugar. Mas na cruz, vamos lá, vamos entender. Aí eu tenho que chamar, por exemplo, a teologia de Anselmo, que você citou aqui, do século XIII. A expiação de Cristo não tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com o ser humano. Tem a ver com o ser humano. E quem vai fazer a expiação que tem que ver com Satanás? E nós, a morte de Cristo, ele salva seres humanos. Um demônio não pode se arrepender. Isso, eu concordo. Um demônio, e mesmo que ele se arrependa, a morte de Cristo na cruz não vale para Satanás. Perfeito. Nem para os seus demônios. Ou seja, então a ira de Deus não está aplacada em relação a Satanás. Ele precisa ser destruído para que a expiação seja completada. A ira de Deus é para... a expiação é para a salvação dos homens. Isso, não, é que assim, por exemplo, um dos conceitos da expiação que o Juliano está trazendo é aplacar a ira. Não, foi você que disse aplacar a ira. Ele falou. Ele falou que é o perdão. Não, mas aplacar a ira faz parte do perdão disso tudo. Mas o fato é, enquanto Satanás existir, a ira de Deus não pode estar plenamente aplacada, por isso ele tem que ser destruído. Mas a ira de Deus com Satanás tem a ver com Satanás, tem a ver com o ser humano. Com o ser humano. A expiação é relacionada ao homem e a Deus. A soteriologia, ela é a doutrina da salvação para os homens. Sim, tudo bem. Se você quer falar sobre uma soteriologia angelical, aí é outra coisa. Sim, mas não é esse o caso. O fato é, a eliminação do pecado dos seres humanos demanda a destruição do diabo, que aquele que é o tentador dos seres humanos. É que, na verdade, para o adventismo, o Satanás tem que fazer parte da soteriologia e da obra salvífica. Não, ele tem que ser destruído. Mas a humanidade, para ter o pecado expiado, não depende nada de Satanás. Eu concordo com isso. Agora, só uma pergunta. O bode Azazel, para o adventismo, ele é o Satanás? Sim. Tá. Porque o texto de Levítico diz que um bode no sorteio é para o Senhor e o outro para Azazel. Perfeito. Se é para Azazel é o demônio ou é para o demônio? Não, então, é a mesma discussão sobre o próprio bode para o Senhor. Jesus era o Senhor ou era para o Senhor? É que o sacrifício de Cristo é o Senhor é uma para o Senhor. É uma satisfação do Senhor. Sim, para Deus. Do Senhor para o Senhor. Então, é para Azazel. Azazel é o demônio ou o bode é o demônio? Olha só, é do diabo para o diabo. É o fim dele, é a eliminação dele. Esse é o ponto de vista isso. adventista. Mas vamos lá. Esse é o ponto. Agora, é a eliminação do mal, entendeu? Dizem Ellen White. Semelhantemente, ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, para nós a obra foi completada na cruz. Houve uma invenção por causa da falsa profecia de Guilherme Miller para o ano de 1844, e ele se arrependeu, se retratou, mas Irã Edson teve que fazer aí uma manipulação para encaixar aí o sacrifício de Cristo nessa data que Cristo voltou, continua expiando pecados. Isso não tem na Bíblia, isso é do parecer adventista. Na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos. Olha o que diz. Será então posto sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Isso é um pensamento de Ellen White, por isso que vocês defendem. Declarar-se-á a ser ele o culpado de todo o mal que o fez cometer. Assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido da terra desolada, não tem esse texto na Bíblia, que se encontrará em um deserto despovoado e horrendo. O abismo é um estado, não é um lugar físico.
Ponto. Isso está no Grande Conflito, página 658. Aqui o sacrifício de Cristo para Ellen White não foi completo na cruz. Não é isso. Continua sendo expiado. Não. É o que está escrito aqui. Não é. Ó, ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, foi completado na cruz. Não Tá. a gente discorda, Juliano. Então Ellen White aqui mentiu. Não. Pelo contrário, Ellen White está em plena harmonia com a Bíblia e você não está admitindo um conceito bíblico tudo dizendo bem. que Ellen White está errado Satanás com a e Bíblia. seus anjos sofreram muito. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo dos seus próprios pecados, mas também os pecados da hoste e dos remidos. Então quem leva os nossos pecados aqui para Ellen White é Satanás. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, versículos 16 e 17. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim o grande o seu amor para com os que o temem, e como o oriente está longe do ocidente, assim ele afasta para longe de nós as transgressões. Quem afasta? A Bíblia diz que não é Satanás, é Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24. Quem levou, disse Pedro na primeira epístola? Cristo. Em Isaías 53, quem leva sobre si os nossos pecados, as enfermidades, enfim, é Cristo. Então, somente para Ellen Gould White é que Satanás leva os pecados. Não. A Bíblia diz, você não tem um texto para dizer no Novo Vamos lá. Testamento, você tem o texto de Levítico e no Novo Testamento você não tem texto. Aí você forçou um texto de Números capítulo 25, verso 13. Não, Juliano. Então qual é o texto do Novo Então, Testamento? Calma aí, Juliano. É o seguinte, você não pode acusar a gente de crer na Ellen White e não na Bíblia, porque a Ellen White tira a visão dela da própria Bíblia. O que você está lendo em Ellen White está descrevendo a visão da Ellen White sobre a nossa teologia bíblica, onde o que acontece no santuário celestial também envolve o conceito de expiação, além do que acontece na cruz. Mas isso em nenhum momento Ellen White diz que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente, ou foi incompleto, ou foi imperfeito. Pelo contrário, aqui no livro Questões sobre Doutrina, na página 469, existe uma citação de Cristo, da Ellen White, dizendo assim: na morte de Cristo, o cordeiro morto pelos pecados do mundo, o tipo encontrou o antítipo. Nosso grande sumo sacerdote fez o sacrifício único, de valor incalculável para a nossa salvação. Quando ele se ofereceu na cruz, foi feita uma expiação perfeita pelos pecados do povo. Estamos agora no pátio do santuário, aguardando o cumprimento da bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Calma aí. Perfeita foi, é completa? Espera um pouco. Completa e perfeita. E aí o fato é o seguinte, Juliano, em nenhum momento a teologia adventista diz o contrário. Ocorre que, assim como o ritual do santuário não acabava no sacrifício do animal, ainda havia a manipulação do sangue e ainda havia o dia da expiação, que para nós é o tipo do juízo final. Então, esses elementos da expiação no santuário terrestre demandam que no santuário celestial a obra da expiação continue pela aplicação dos méritos de Cristo, por isso você é perdoado dos seus pecados hoje. Sem essa expiação hoje você não tem salvação, você não tem perdão, você não tem reconciliação com Deus, você não tem resgate das mãos do diabo, do pecado, etc. Só que essa estrutura ela não vai perdurar para sempre. Porque uma hora Satanás vai ser destruído, o pecado vai ser destruído, as pessoas vão morar eternamente com Deus. Na nossa visão, então, não existe essa ideia do tipo que a nossa visão sobre o santuário celestial destrói a cruz. É o contrário. Jesus só pode fazer o que ele faz hoje no santuário celestial, só vai poder destruir Satanás no contexto do milênio, etc. e tal, pelo que ele fez na cruz. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar uma simples. coisa aqui na mesa. Primeiro, por que na Bíblia não existe essa questão do demônio sendo o autor do pecado e pagando por isso e tal, mas ao contrário disso, todos os textos que vão tratar da genealogia do pecado, ela começa em Adão na Bíblia. E não com por exemplo, Satanás. Ezequiel capítulo 28 diz: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Tu eras querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Você não entendeu minha pergunta. Você está lendo Aqui um texto da profecia contra o rei de Tiro. Eu estou dizendo assim. Na minha visão, isso aqui fala do diabo como na minha autor também, do pecado. acho que todo mundo pensa assim. Só que a questão é a seguinte: no Novo Testamento, especialmente Romanos, por exemplo, ele vai começar, a gênese do pecado é na humanidade, é com Adão. Por isso Jesus se fez um homem, não um anjo. Não, tudo bem, eu concordo que Jesus realizou aquilo que Adão... Porque se fosse para resolver o pecado... Por que a morte de Cristo não salva anjos? Porque a natureza é incompatível. Porque a natureza é incompatível. E porque os anjos pecaram com o Espírito Deus Santo. fez o homem, ele não fez um casal, ele fez um ente. Os anjos pecaram o Adão. quem? Espírito Santo.
A própria Eva, ela sai de dentro de Adão. Então, Jesus, como sendo o último Adão, resolve o problema todo da humanidade. Concordo. Só que os anjos não foram feitos assim. Deus não fez um anjo e esse anjo foi se multiplicando. Se Jesus quiser salvar os anjos, ele tem que morrer por cada um, por cada unidade. Sim. Entende? Não, eu entendo, claro. Então, como... E não acho que Jesus Pastor, vai salvar os demônios. Se entender a satisfação, para atender a satisfação da exigência de Deus, não cabe Satanás na expiação. Estou batendo nessa tecla desde o início. Dentro da soteriologia, não cabe Satanás. Mas aí você não está levando em conta Números 25, onde a destruição do pecador incorrigível é a expiação. Eu volto a dizer, mesmo que fosse uma expiação ali, com o corpo humano, com o sangue humano do pecador, Ezequiel, me desculpe, o texto não dá base e apoio em nada a Satanás. Claro que o que Satanás tem a ver com o texto? O pecado. Olha só, é a destruição do pecador foi descrita... Números 25, versos 13, em todo o contexto, não tem nada com Satanás. A ideia da expiação não tem nada com Satanás. A destruição do pecador incorrigível foi descrita como expiação. Então, mas por que a destruição de Satanás não poderia ser descrita como expiação? Poderia, hipotético. Não, mas tá aqui no texto de Números 25. Eu tenho que fazer um intervalo, é agora, né, 28, 58... Tá, eu tenho que fazer um intervalo, mas vou deixar uma pergunta aqui na mesa. Se Satanás é o autor e por conta disso ele vai receber o pecado das pessoas, não sei o que, tudo mais, então por que o homem vai pro inferno, sendo que a culpa não é dele? É de Satanás. A gente vai pro intervalo e a gente volta já. Vai. Agora voltamos aqui. Eu me desculpo, eu nunca consegui ser imparcial. Um dia eu vou dar conta. Mas voltamos aqui na mesa. Quem vai? Vai o Juliano, começa aí. Não, acho que a sua pergunta foi mais dirigida a mim do que a ele. Mas quem parou mas pode comentar. Não, vai, começa com você. Não, é porque é o seguinte, a discussão sobre a culpa do homem e a culpa do diabo nos pecados do homem segue a mesma lógica do sinergismo lá na salvação, na relação entre Deus e o homem. Então o que acontece? O diabo ter participação nos nossos pecados e vai pagar o preço pelos pecados no final, não elimina a culpa do ser humano. Porque o diabo ele não consegue obrigar o ser humano a pecar. Ele tem que convencer e o ser humano tem que consentir. Porque senão, de fato, o ser humano não teria nenhuma culpa e aí Jesus não precisaria morrer por nenhum ser humano. Então, na nossa visão, o que acontece? O diabo então porque ele vai pagar pelos pecados das pessoas, sendo que a culpa das pessoas... Porque ele que convenceu. Porque todo pecado que você faz, ele participou. Se o diabo não tivesse feito o que ele fez no céu e com os anjos e com Adão e Eva, não teria um pecado entre nenhum ser humano na face da terra. Todos os nossos pecados decorrem desse primeiro pecado, que tem origem no diabo e não em Deus. E, acima de tudo, lá o texto de Números 25 não fala do diabo, mas fala da destruição e morte de um pecador incorrigível no meio do povo de Israel e descreve isso como expiação. É o texto bíblico que assim coloca. Então, na nossa visão, não tem nenhum problema você dizer que o diabo vai ser destruído pelo pecado de que ele é culpado, e isso é chamado de expiação. Enfim. Ok. Pastor Juliano. Bom, as naturezas são incompatíveis, né? Quem pecou contra Deus foi Adão. Satanás não. E Paulo pecou contra Deus, mas a expiação veio para salvar o homem. Perfeito. O segundo Adão. Por isso Paulo diz o segundo Adão. Eu concordo, mas o diabo vai ser destruído, o ser humano não. Tá, na minha visão, o diabo não vai ser destruído, mas vai ser lançado no Guiena, e é uma ideia de aniquilacionismo, outro assunto. Mas a Bíblia não dá respaldo. Percebe-se que desde o início do programa, você tem o texto de Levítico 16 e um texto obscuro de Números, forçando o texto a colocar sobre Satanás. Não é obscuro. Uma expiação sobre Satanás. Agora, quando vamos para o Novo Testamento, e esse é um problema, o pastor Ezequiel, que eu vejo no Adventismo. Para defender o sábado, não tem texto no Novo Testamento. É só no Antigo. Para defender juiz investigativo, isso nem existe na Bíblia. E, na verdade, Cristo no Adventismo está como um juiz a partir do ano de 1844. Só que também a minha Bíblia, no Novo Testamento, coloca ele como advogado e não como juiz. No juízo final, ele é juiz. Então, no Adventismo, no Novo Testamento, ele é juiz. Na minha Bíblia, ele é advogado. No Adventismo, não tem um texto para a guarda do sábado do Novo Testamento. Vocês lutam e se remoem com o Antigo Testamento. Agora, para falar sobre expiação, apareceu 3 tipos de expiação na Bíblia, quando a Bíblia, no Novo Testamento, aponta uma única expiação feita por Cristo.
E aí agora você tem que colocar Satanás usando Números 25, versos 13. Que, ao meu ver, Ezequiel, aqui é um debate. Claro, é uma das maiores cambalhotas que eu já vi dentro da hermenêutica, pegar o texto de Números 25, versos 13, para colocar o juízo sobre da tribo de Simeão, feito por Finéias, e depois vai dizer que foi feita expiação pelo povo, e colocar essa expiação como Satanás. Você enxergou Satanás no texto ou usou esse texto para defender algo que a Bíblia não defende. Então, na verdade, ao meu ver aqui, o Adventismo trabalha com textos para poder se defender de algumas doutrinas elaboradas pelo próprio Adventismo. Esse é o juiz investigativo. Até nós poderíamos marcar aqui um outro debate sobre 2.300 tardes, que também tem que forçar aí uma conta para chegar nesse ano de 1844, para poder corrigir uma falsa profecia de Guilherme Miller. E aí foi inventada toda uma construção e agora colocado sobre Satanás. O pecado da humanidade, quando a Bíblia diz que os pecados foram lançados no mar de esquecimento. Mas quem leva os nossos pecados embora é Cristo e não Satanás. E essa destruição de Satanás no final de tudo, eu precisaria de um texto também no Novo Testamento que dissesse claramente que o pecado da humanidade será colocado sobre Satanás. Não, beleza. Porque assim, números não dá. Entendi. Não dá. Assim, Juliano, eu entendo a tua retórica, só que assim, cara, você precisa levar em conta algumas questões. Vamos lá, por exemplo. O salário do pecado é a morte. Satanás é o originador do pecado e é o primeiro pecador que tentou a humanidade e realizou todo o mal. Beleza. Então, é natural que ele morra. É natural que ele seja destruído. O salário do pecado é a morte. Neste texto, esse texto não está ilhado. Esse texto está atrelado a um contexto. Óbvio, claro. O contexto de Paulo aos Romanos é que por um homem entrou o pecado no mundo. E a morte passou a todos os homens. Aí Paulo vem dizer, em Romanos 6, que o salário deste pecado é a morte. Sabemos que o primeiro pecado, o mal, Satanás. Mas aí esse texto que o irmão está usando também não aponta nada para Satanás. Então, mas aí é que é complicado, Juliano, porque veja bem, se o salário do pecado humano é a morte e o salário do pecado satânico não é a morte, você tem a perpetuação do pecado e do mal, pelo menos da perspectiva satânica, por toda a eternidade. E na nossa visão, a expiação demanda que o pecado seja eliminado. E talvez esse seja um dos principais pontos da nossa discordância. A nossa ideia é que Satanás, seus anjos, os pecadores incorrigíveis, serão todos eliminados e destruídos para todo sempre, eliminando o mal da existência do universo, onde não haverá nenhum rincão do universo, nenhum inferno eterno, nenhuma coisa do tipo, para a satisfação daquilo que é a vontade de Deus, a lei de Deus e etc. Vocês trabalham num paradigma um pouco diferente, e em relação às suas acusações a respeito da nossa teologia quanto ao sábado, ao juízo investigativo, ao Novo Testamento, tudo isso naturalmente demanda outros debates. Mas assim, olha, o importante é, o principal texto que a gente usa para fundamentar a nossa tese é Hebreus capítulo 8, onde os ministros do santuário terrestre ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Em função disso, nós aplicamos as realidades dos sacrifícios, da expiação pelo sangue, do juízo final, às realidades celestes, das quais a gente entende que elas estão lá tipificadas no livro de Levítico, nos rituais dos sacrifícios dos animais, na manipulação do sangue dos animais e no dia da expiação. A nossa leitura não nos torna em comunhão com Satanás em nenhum contexto. Não demanda que Satanás faça o que Jesus não fez, simplesmente demanda que ele seja punido, assim como o israelita lá em Números 25 foi punido. E assim, Juliano, eu rechaço em absoluto a sua ideia de que o que eu faço é malabarismo. É o oposto. É o texto que diz que a destruição do pecador é expiação. Na minha visão, a destruição de Satanás é expiação. Se cumpre isso em Levítico 16 com o bode Azazel. Azazel é um nome pessoal que pode ser sim aplicado a um demônio, e pra mim tá tudo muito claro. Expiação se dá pelo sangue? Sim. E o que ela faz com Satanás? Então, e aí esse é um ponto que diferencia o bode para o Senhor do bode para Azazel, porque o bode para o Senhor derrama sangue para o perdão do pecado humano, o bode para Azazel não, inclusive já diferenciando um do outro. Todos os pecados eram purificados com sangue? A Bíblia diz que sim, né? Você leu Levíticos 4 e 5? Sim. Lá fala que era com água. Ah, não, tinha outros só que, com cinzas, tinha o texto alguns detalhes. aos Hebreus falando do sacerdócio, quase todas as coisas. Então, aquele bode, o emissário, não é porque ele não derramou sangue
que não era para expiação ou algo do tipo. Tudo bem, eu concordo. Mas aí lembra que a expiação em Números 25 é a destruição do pecador incorrigível. Então a gente tem total direito de aplicar essa imagem a Satanás. Eu já não quero debater, então vamos lá. Quero deixar alguns minutos para cada um, para finalizarmos esse bate-papo aqui. Eu comecei com quem? Com Ezequiel. Ezequiel Então, falou bastante. Nós tivemos o nosso sorteio devidamente auditado, devidamente tal. Então, Ezequiel, obrigado pela sua participação aqui. Você tem aí alguns minutos para encerrar. Cara, assim, agradeço demais o espaço. Eu que escolhi o tema, inclusive, né? Eu que me coloquei na própria fogueira aqui. Na berlinda. Porque, exatamente, esse é um tema difícil, complicado. O pastor Juliano é um excelente debatedor, tanto em termos de postura cristã ética, quanto em termos de conteúdo. Argumentos excelentes, os seus argumentos não são ruins, Juliano. Todavia, nós nos damos o direito de ter uma perspectiva um pouco diferente com total base bíblica, tá? Números 25 é um texto que está na Bíblia, Levítico 16 é um texto que está na Bíblia, o livro de Levítico de uma forma meio que geral, e lá o livro de Hebreus diz que tudo isso... Mas o Azazel sendo um demônio não está na Bíblia. Não, mas aí é uma interpretação. Não está na Bíblia. Mas isso é uma interpretação. Isso. E aí você pode interpretar o nome próprio, você pode interpretar como, enfim, uma figura. De fato, existe esse debate sobre a etimologia do nome. Mas o fato é, dentro da nossa visão ampla, a teologia adventista, ela não tem nenhuma comunhão com Satanás. O que ela faz é colocar a expiação no contexto do pecado, porque a expiação é relativa ao pecado. O pecado é originado no diabo e ele vai ser destruído. Inclusive o texto lá de Ezequiel 28, que fala do querubim que era perfeito. Esse, inclusive, é uma das críticas que se fazem à visão adventista. Que os dois bodes tinham que ser perfeitos. Como é que eles poderiam representar um Satanás ou Jesus? Porque Jesus é perfeito, mas Satanás não. Mas lembra que Satanás era perfeito lá no céu. E também um dos dois bodes vai representar Jesus, então os dois tinham que ser perfeitos e suficientes para o sacrifício. Então, dentro da nossa visão, não existe nenhuma comunhão da teologia adventista com o diabo. Não existe nada do tipo, o diabo faz o que Jesus não fez. O diabo é realmente o corredentor, ou é o redentor. É ele que resolve o problema. Pelo contrário, é a destruição dele que põe fim a uma triste e longa trajetória de mal que começou em Adão e Eva e que alcança todos nós. Esse sinergismo entre Deus e o diabo... Começou em Adão e Eva? Começa em Adão e Eva, na humanidade. Esse sinergismo entre o diabo e a humanidade no pecado é uma coisa real. Se não fosse o pecado do diabo, nós não teríamos pecado, mas nós também temos as nossas culpas. Jesus toma a nossa culpa, não toma a culpa do diabo, e Jesus vai destruir o diabo, como Finéias destruiu Zinri, e isso vai ser a expiação final, e na nossa visão é isso, e louvado seja Deus. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. Quem quiser te conhecer, você tem livros, o seu canal? Isso, pode seguir lá no YouTube, canal Vem Senhor Jesus, manda lá uma mensagem, eu passo o WhatsApp, a gente conversa por lá. Você lê tudo, os comentários? Eu leio todos. E alguns eu apago, inclusive, especialmente os mais mal educados. Você apaga? Apago. Eu nunca apaguei nenhum comentário. Apago, nem li também direito. É porque você é mais famoso que eu, dá mais trabalho. O dia que eu ficar famoso como você... Não, mas eu acho assim, se você começa a ler... Tem coisa ali que a pessoa tá ali louvando a Deus. Eu leio das pregações. Agora, dos debates... É meio complicado. É muita gente, sabe? Muita maldade. Muita maldade. Então, Pastor Juliano Fraga, bem-vindo sempre aqui. Suas últimas palavras dentro desse assunto. Pastor César, eu agradeço o senhor, a Musical FM, Ezequiel Gomes, por mais um debate. E tenho certeza que tem sido relevante para aqueles que estão nos ouvindo agora. Sobre a questão do bode Azazel... o texto não diz que Azazel é um demônio. A Septuaginta fez a tradução muito bem feita, como aquele que é enviado, ou bode emissário. Lembrando que a ideia de Azazel ser um demônio, ela está no livro de Enoque. Eu citei já aqui os capítulos e depois abraçada pela fé judaica, pelo judaísmo. Então, biblicamente, nós não temos expiação na Bíblia, eu discordando também do Ezequiel. Expiação é Cristo no Novo Testamento, não tem margem alguma para Satanás fazer parte dessa expiação. Então, ao meu ver, o bode Azazel, ele representa dois aspectos da salvação. O primeiro bode é a morte de Cristo e o segundo, que leva sobre si os nossos pecados. E quem leva sobre si os nossos pecados, também a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Então, sendo assim, eu não vejo de maneira alguma o bode Azazel como um demônio. Também a epístola de Barnabé, entre os pais da igreja, defendendo que o bode Azazel é Cristo.
E por conta disso, Joséfo também vai dizer que o bode Azazel ele era até queimado depois no deserto, mas o Flávio Joséfo omite a ideia também de ser um demônio. Ao meu ver, é um pouco obscura essa ideia de Números 25:13, colocar Satanás ali, mas isso é necessário para poder fundamentar a defesa e de que Satanás ele levará sobre si os nossos pecados. Então, ao meu ver, a salvação é Cristo e Satanás não pode fazer parte dela. Juliano, quem quiser te conhecer mais, te acompanhar, redes sociais, YouTube, como é que é? No YouTube é PR Juliano Fraga, no Instagram Juliano Fraga Oficial. É isso aí. Então é isso aí. Parabéns, Deus abençoe. Fico por aqui às 14h com a gente aqui novamente. Um grande abraço a todos vocês. Às 14h, o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.